Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com seu professor Heber Barbosa. Neste momento, estamos estudando o tema Química e Meio Ambiente. E esse é o nosso segundo vídeo acerca da análise da química ambiental. E este segundo vídeo é baseado na resolução de questões de vestibulares do Enem, de questões dos vestibulares do SSA, onde essas questões pertencem a uma ficha de aula em PDF que você encontra anexada na descrição deste vídeo. Você pode baixar a ficha, imprimir ou pode estudar Química Ambiental com esse material de forma online. No vídeo anterior, o nosso primeiro vídeo dessa playlist sobre Química Ambiental, nós resolvemos do primeiro até o quinto quesito, esse quinto quesito do Enem 2009, segunda aplicação. Sendo assim, iremos agora ao nosso sexto quesito, onde o sexto quesito é uma questão do Enem 2003. Do ponto de vista ambiental, uma distinção importante que se faz entre os combustíveis é serem provenientes ou não de fontes renováveis. Eu vou lembrar, aluno, que a questão de ser ou não ser renovável tem a ver com o tempo necessário para que aquele combustível seja formado novamente na natureza e disponibilizado para o homem. No caso dos derivados do petróleo e do álcool de cana, essa distinção se caracteriza pela diferença nas escalas de tempo de formação das fontes, período geológico, no caso do petróleo, e anual, no caso da cana. Exatamente um dos maiores fatores que nos levam a classificar os combustíveis como sendo fontes renováveis ou não renováveis está na questão do tempo, porque aquele combustível se renova no ambiente. Porque eu já tive alguns alunos dizendo: professor, mas daqui a cerca de 4 bilhões de anos o petróleo vai se renovar. Mas é isso mesmo que faz com que os combustíveis fósseis não são renováveis, porque o intervalo de tempo para que ele seja reposto na natureza e aproveitado pelo homem é um tempo extremamente longo. Então, a diferença entre ser renovável e não renovável, quando se compara combustíveis fósseis e o álcool que vem da cana-de-açúcar, é justamente a diferença nas escalas de tempo de formação das fontes, que é de período geológico para o petróleo e de cerca de aproximadamente 1 ano para a cana. Letra A é nossa resposta. A letra B apenas diz: pelo maior ou menor tempo para se reciclar. Não estamos falando em reciclagem, estamos falando no combustível ser renovado no ambiente e disponibilizado para o homem. Letra C volta a falar o termo reciclar, e ser ou não ser renovável não tem a ver com reciclagem. Letra D, pelo tempo de combustão de uma mesma quantidade de combustível, não. Ok? Porque não é o tempo de combustão da gasolina ou o tempo que você passa para queimar o álcool que vai fazer com que seja renovável ou não renovável. O termo renovável tem a ver com ter nova disponibilidade daquele combustível. E não é a queima que vai gerar uma nova disponibilidade daquele combustível. Letra E, pelo tempo de produção de combustível. Renovável não é a questão de você, por exemplo, você pega o petróleo e faz um refino e vai para os postos de combustível para você comprar e consumir. Não. Não é o tempo de produção, não é o tempo de refino, não é o tempo de preparo. Ser ou não renovável, no contexto que estamos aqui analisando, está relacionado ao tempo que a natureza necessita para produzir aquele combustível e torná-lo disponível para a humanidade. Então, resposta a essa questão, letra A, onde focamos definições para combustíveis de fontes renováveis e não renováveis. Temos aqui, então, o nosso sétimo quesito, uma questão do Enem de 2003, em um debate sobre o futuro do setor de transporte de uma grande cidade brasileira, com trânsito intenso, queima de combustíveis fósseis, produção de gás carbônico,
Se a queima envolve diesel, temos produção de SO2, de SO3. Bem, então, em um debate, foi apresentado um conjunto de propostas. Entre as propostas reproduzidas abaixo, aquela que atende ao mesmo tempo a implicações sociais e ambientais presentes nesse setor é proibir o uso de combustíveis produzidos a partir de recursos naturais. É bom lembrar que o petróleo é um recurso natural. O etanol que vem da cana também é um recurso natural. A questão toda é que o combustível que vem do petróleo, ele produz uma grande quantidade de gás carbônico que vai para a atmosfera. E é um recurso natural. Mas o álcool queimado, ou então a queima do biogás, o CH4 biogás, eles produzem menor quantidade de gases contendo carbono que prejudicam o ambiente. Então, não é uma questão de proibir o uso de combustíveis que são de recursos naturais. É você justamente observar o tipo de combustível que está sendo queimado. Letra B, promover a substituição de veículos a diesel por veículos a gasolina. Realmente a gasolina polui um pouco menos que o diesel, mas isso não é ainda, certo, uma grande ação no sentido de combater problemas ambientais gerados à queima de combustível. Letra C, incentivar a substituição do transporte individual por transporte coletivo. Isso mesmo, porque mesmo no que pese atualmente, estamos aqui em 2023, o transporte coletivo, ônibus, queimar diesel, que polui mais que gasolina no transporte individual, mas o ônibus transporta uma grande quantidade de pessoas. E o transporte individual, você tem que ter muitos veículos para transportar uma mesma quantidade de pessoas transportada pelos coletivos. Resposta letra C. Por que você diminuiria a quantidade de automóveis queimando combustível nas cidades? Letra D. Aumentar a importação de diesel. Gente, se você aumentar a importação de diesel e queimar mais diesel, você vai aumentar a quantidade de gás carbônico na atmosfera. E pior ainda, ele fala que deve usar o diesel para substituir veículos a álcool. Ao contrário, é melhor você pegar veículos a álcool e retirar veículos a diesel. Totalmente equivocada a letra D. Letra E, diminuir o uso de combustíveis voláteis devido ao perigo que representam. Observe bem, grande parte dos combustíveis são voláteis. A questão toda aqui não é que ser volátil é vaporizar facilmente. E o que vaporiza facilmente tem facilidade, lógico, para gerar acidentes como explosões. Mas a questão aqui não é esta. A questão é poluir menos e, ao mesmo tempo, atender a questões sociais. Resposta letra C, que é incentivar a substituição do transporte individual por transporte coletivo. Letra C. Vamos ao oitavo quesito. Questão 8, Enem 2010, segunda aplicação. Os corais que formam o banco de abrolhos na Bahia podem estar extintos até 2050 devido a uma epidemia. Por exemplo, os corais cérebro já tiveram cerca de 10% de sua população afetada pela praga branca, a mais prevalente das 6 doenças identificadas em abrolhos, causada provavelmente por uma bactéria. Os cientistas atribuem a proliferação das patologias ao aquecimento global, que também gera aquecimento das águas, e a poluição marinha. O aquecimento global reduziria a imunidade dos corais, ou estimularia os patógenos causadores desses males, trazendo novos agentes infecciosos. Observe que a praga branca, o branqueamento dos corais, está associado ao aquecimento global. Isso é importante em teoria sobre química ambiental. Ok, estudante? Observe, o branqueamento dos corais, a praga branca, está associado ao aquecimento global. Porque existe um problema ambiental chamado acidificação dos oceanos. E a acidificação dos oceanos não está associada ao branqueamento dos corais. A praga branca, branqueamento dos corais, não está associada à acidificação dos oceanos. A praga branca, branqueamento dos corais, está associada ao aquecimento global. Esse comentário foi importante, anote em seu caderno. A fim de combater a praga branca, a medida mais apropriada, segura e de efeitos duradouros, observe, tem que ser efeito mais duradouro,
seria, letra A, aplicar antibióticos? Não. Porque você não está atacando aquilo que gera o problema. Você está atenuando a doença. Mas o que gera a doença você não está atacando. Letra A não é resposta. Você tem que atacar a produção de gases que geram efeito estufa. Letra B, substituir os aterros sanitários por centro de reciclagem de lixo. Não é o ideal, até porque o aterro sanitário ele já é uma grande solução quando substitui os antigos lixões. Letra C, introduzir nas águas de abrolhos espécies que se alimentam de bactérias causadoras dessas doenças. É uma possibilidade. Vamos ver a letra D, só que é uma possibilidade, mas entenda. Mas se o aquecimento global continuar, voltará a praga branca. Letra D, aumentar mundialmente o uso de transporte coletivos e diminuir a queima derivada do petróleo. A que fim você tem ações duradouras? Porque você pode, então, colocar antibióticos, você pode colocar algumas espécies que se alimentam de bactérias para combater a praga branca. E o que vai fazer com que a praga branca não volte, né, não venha a surgir novamente no oceano, é justamente a redução da intensidade da temperatura no planeta, que pode ser justamente alcançada através de ações a nível mundial, né, trocando o transporte coletivo pelo transporte público e usando menor quantidade de derivados do petróleo. A letra E diz criar uma lei que proteja os corais, impedindo que mergulhadores e turistas não tem nada a ver, gente, porque o que está gerando o branqueamento dos corais não são os turistas, é justamente a produção de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Então, fixando aqui a nossa resposta como letra D. Vamos então ao nono quesito. Em nosso nono quesito, temos a questão da UPE Química 2, a Química de Vestibulares dos cursos de saúde da UPE, prova de 2010. Hoje em dia não temos mais esse tipo de prova, porque a UPE utiliza o SSA e o Enem, mas aqui foi uma questão de uma prova de saúde, prova de medicina da UPE. A maioria das plantas absorve mais eficientemente os elementos N, P, K, Ca, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, dos quais necessita para o seu crescimento, quando o pH do solo se encontra em torno de 6,5. Em áreas agricultáveis, próximas a centros urbanos, com intenso tráfego, no qual os veículos automotores utilizam combustíveis fósseis, constata-se que há um decréscimo na produção agrícola por hectare plantado. Analisando o texto, é correto afirmar como uma das possíveis causas para o decréscimo na produção agrícola. Bem, ele fala em queima de combustíveis fósseis, então gases de caráter ácido, acidificação. Letra A. Adição ao solo de solução de ácido clorídrico diluído. Estudante, os automóveis não tem nada a ver com ácido clorídrico HCl, um ácido forte. Totalmente fora de noção de lógica. Letra A. HCl, ácido clorídrico, sendo produzido pelos automóveis e lançados no solo. Totalmente equivocado. E diz mais, produzido pela chuva ácida. Não, chuva ácida não tem ácido clorídrico. A chuva ácida tem H2SO4, ácido sulfúrico, ácido forte. A chuva ácida tem HNO3, ácido nítrico, ácido forte também. São os dois ácidos principais mais intensos na chuva ácida. Ácido sulfúrico, H2SO4 e HNO3, ácido nítrico. Letra B. Chuva ácida, comum em regiões próximas a centros urbanos, onde veículos automotores que utilizam combustíveis fósseis trafegam intensamente. Contribui para elevar o pH do solo. Opa! Não é elevar o pH do solo, é reduzir o pH do solo. Porque a acidez do solo é que prejudica as plantações. No caso, o excesso da acidez. Não é aumentar o pH para próximo de 12, que é alcalino, é o contrário de ácido. Letra B está equivocada, porque fala em elevar o pH.
E o que prejudica as plantações é a acidificação do solo, que é a redução do pH. Quanto menor o pH, mais ácido. Letra B está equivocada. Letra C, chuva ácida, que se precipita nessas regiões e contribui para a diminuição do pH do solo, sim, que a acidificação é reduzir o pH e, em consequência, o processo de absorção dos nutrientes pelas plantas ficam prejudicados, ocasionando um decréscimo de produção. Resposta à letra C. Quando nós temos automóveis que queimam combustíveis fósseis, temos a geração de gases ácidos, que geram chuva ácida e que gera intensificação, elevação da acidez do solo, ou seja, diminuição do pH, letra C. A letra D diz efeito estufa comum, mas o efeito estufa não tem a ver com o pH do solo. Está cancelada a letra D. Letra E, chuva ácida sim, comum nessas regiões, é absorvida integralmente pelos rios e lagos próximos às áreas plantadas. Em consequência, as raízes das plantas, ao entrar em contato com a água, gente, a questão não é essa. A questão toda é que a chuva ácida no solo deixa o solo ácido, dificultando a absorção de nutrientes pelas plantas. Repetindo, resposta letra C. E vamos ao 10º quesito deste material, dessa ficha de química de análise ambiental. 10ª questão, uma questão da prova da UPE, prova de Humanas, Química 1 de 2009. Os jornais do Brasil publicaram que o relator da ONU solicitou em seu discurso que se limite a produção de biocombustíveis para fazer frente à alta de preço dos alimentos que se propaga em todo o mundo. Ele acusa a produção de biocombustíveis como a responsável pela alta dos preços dos alimentos. É porque os biocombustíveis utilizam, por exemplo, milho, utilizam, por exemplo, cana, que são fontes de alimentos também. Então, a produção de biocombustíveis, se não for bem regularizada, pode diminuir a disponibilidade de alimentos. Isso é um fato. Em relação aos biocombustíveis, é correto afirmar que, letra A, são combustíveis de origem não fóssil, derivados apenas da cana-de-açúcar. Não. Nós temos sementes, mamona, né? Nós temos diversos vegetais, até mesmo cascas de árvores podem ser utilizadas para produzir os biocombustíveis. Letra A está errada. B, são combustíveis de origem fóssil. Não. Biocombustível não tem origem fóssil, cancelado. Letra C, são derivados apenas das sementes de girassóis, não, porque cana-de-açúcar, casca de árvores e outras sementes podem ser utilizadas. São derivados apenas das sementes de girassol, mamona e algodão, sendo, portanto, mais poluentes, totalmente o contrário. Aqui diz, mais poluentes que a gasolina em relação à emissão de SO2. É bom lembrar que grandes emissões de SO2 estão associadas ao diesel, que tem impurezas de enxofre. Equivocada a letra C. Letra D. A atual produção dos biocombustíveis em nosso país interfere em curto prazo na oferta de feijão. Não, o feijão não tem sido utilizado na produção de biodiesel, muito menos peixe e arroz. Cancelada a letra D. Letra E. Biocombustíveis são fontes de energia renováveis, sim, derivadas de várias matérias-primas, várias, diversas, de origem não fóssil, principalmente, é importante lembrar, não fóssil, como a mamona, soja, o próprio lixo orgânico, né, que nos aterros sanitários gera gás metano, CH4, biogás. Lembrando, o gás metano que vem da decomposição da matéria orgânica é biogás. Então, o lixo orgânico gera também biocombustível, entre outras possibilidades. Resposta, letra E. Sendo assim, estudantes, estamos aqui encerrando o nosso segundo vídeo dessa playlist sobre química e meio ambiente. Lembrando que a importância desse vídeo é debater química ambiental diretamente com análise de casos. E venho aqui, estudante, te convidar a assistir o nosso terceiro vídeo dessa playlist acerca de química ambiental. Até lá, até o próximo vídeo, estudante de química!